Entre 2020 e 2021, o Brasil criou mais unicórnios do que em toda a sua história anterior. Empresas que nunca tinham dado lucro valiam bilhões. Profissionais trocavam empregos estáveis por stock options. E investidores colocavam dinheiro em negócios que tinham que crescer a qualquer custo. Todo mundo achava que estava sendo inteligente. Em 2022, a torneira de capital fechou, os layoffs vieram, as rodadas secaram e algumas empresas acabaram sumindo. Mas o ponto desse vídeo não é olha quanta gente errou. É entender o que levou gente muito inteligente, com acesso a dados, conhecimento de mercado, a tomar várias decisões ruins ao mesmo tempo. Para entender o que aconteceu no Brasil, você precisa entender o contexto global de 2019 a 2021. Nos Estados Unidos, a taxa de juros estava muito perto de zero e vinha assim desde 2008 na crise. E continuou assim até o final da pandemia. Isso significa que dinheiro em renda fixa não rendia nada. Investidores institucionais, fundos de pensão, family offices precisavam de retorno e foram buscar em ativos de risco. O resultado foi uma enxurrada de dinheiro em venture capital global. E no Brasil, parte desse dinheiro até que chegou. Em 2021, o investimento em venture capital bateu um recorde. Foram mais de 600 bilhões de dólares investidos. E o Brasil era uma janela de oportunidade. A gente tinha uma combinação rara. Um mercado com mais de 200 milhões de pessoas, uma digitalização acelerada por causa da pandemia e um ecossistema de startups já começando a amadurecer, como era o caso do Nubank, do iFood, do Quinto Andar. O Brasil foi tratado como frontier market com potencial. O capital entrou. E com capital abundante, as regras do jogo mudaram. O modelo que virou dogma das startups nesse período era crescimento a qualquer custo. O lucro a gente vê depois. Isso tem lógicas. Em mercados onde o vencedor leva tudo, não importa muito se você é bom, contanto que você seja o primeiro. O primeiro geralmente consegue criar ali barreiras de entrada, consegue impedir que outros players se tornem tão populares ou quebrem a barreira inicial de ter pessoas usando de fato. A Uber, o Airbnb, todas elas fizeram isso e naquele caso deu certo. O problema é quando isso vira playbook padrão. Muitas startups brasileiras nesse período estavam pagando para crescer. Sejam ofertas imperdíveis, cashbacks incríveis e tudo mais, tudo tentando criar uma base sólida de usuários e penetrar o mercado. O número subia, a foto era boa, mas no final das contas aquele CAC para conseguir trazer aquela galera era algo inviável totalmente. E com dinheiro de VC no jogo, quem queimava muita grana naquela época era visto como visionário e tudo mais. Quem tentava segurar as contas e fazer com que as contas fechassem um pouco melhor, era tido como alguém com falta de visão. Isso é a inversa completa do que é saudável para qualquer negócio. E como todo cenário que o dinheiro está muito abundante, ninguém acha que aquilo vai acabar em qualquer momento. Então era muito comum ver empresas contratando 500 pessoas, montando escritório na Faria Lima e fazendo todo o playbook de empresa grande com 3 anos de casa ali e sem dar lucro nenhum. Esse é o lado menos discutido. O investidor, quando pede grana, não costuma gostar muito de dar entrevista. No mercado aquecido, sinal que uma empresa é boa é quando algum outro fundo bota dinheiro nela. Isso gera um loop destrutivo ali, em que uma empresa vira a bola da vez porque o fundo X investiu nela, e isso faz com que outros VCs queiram botar dinheiro, que o valuation suba e tudo pareça fechar as contas ali nessa última linha. Em 2021 era comum ver as startups sendo avaliadas num múltiplo ridiculamente alto ali, de 20%, 30%, só por serem startups. E quando a gente via para empresas maduras de tecnologia, até o cenário que isso foi formando depois, que foi voltando ao normal depois, que é um múltiplo muito mais próximo do 5x ali e tudo mais. E a justificativa era muito simples, era o crescimento futuro e o potencial dessas empresas. Só que esse potencial ele nunca chegou a se realizar quando a taxa de juros voltou a subir e ficar ao normal. E também um outro fator é toda a relação do fundo em si, do VC, com os seus investidores. O dinheiro parado desse pessoal não faz girar retorno, e ainda mais no momento que
como o dinheiro estava abundante nesse cenário, tinha poucos incentivos a não ser o capital de risco, mais gente estava procurando. Isso fez com que esses fundos tivessem mais dinheiro na mão para fazer o negócio rodar e procurando empresas que muitas vezes não tinham ainda uma tese madura para estar naquele momento de receber investimento. E com isso, o dinheiro foi parar na mão das empresas que não deveriam. E nessa época, trabalhar em startup era a aspiração de muita gente. O mercado estava ali procurando um cenário que, não, porque startup é mais meritocracia, o caos é te fazer aprender, só que na prática a gente sabe que startup tem ainda todo o teu contexto político, a diferença é que ela só é um pouco mais horizontal. Quem está mais perto do founder, quem veste a camisa, chega cedo, faz todo o negócio, com toda certeza tem os seus bons olhos ali de quem toma as decisões dentro daquele ambiente. Então a política ela existe dentro de uma startup, ela só é mais disfarçada do que empresas tradicionais. E do caos forjar bons profissionais é verdade em alguns casos, mas em outros é só uma desculpa para ambiente desorganizado, liderança inexperiente e falta de processo que no final das contas levou no que levou. O problema disso é que quando a empresa demite 30% da sua força de trabalho pela planilha numa segunda-feira, nada disso que eu falei até agora vai pro teu currículo e segue tua vida. Mas calma, essa aqui não é só uma história de colapso. O ecossistema brasileiro de startups saiu muito mais forte dessa do que quando entrou. Os founders que sobreviveram a esse ciclo aprenderam a gerir melhor caixa, a tomar decisões ali considerando o momento de mercado, a não crescer rápido demais. Tudo isso que bota a empresa dentro das fundações de uma empresa correta. E também que não depender de rodadas de investimento para sobreviver o mês que vem é sempre uma boa. E o investidor também ficou mais criterioso nessa. Agora, um processo de captação para esses VCs exige um due diligence ali muito mais forte do que tempos atrás. O que não voltou e provavelmente não volta é esse otimismo de 2021. Aquilo foi uma combinação de pré-pandemia com um cenário muito ideal para cometer exatamente esses erros que foram cometidos. E o pior deles foi tratar tudo aquilo como um novo normal. O que me interessa nessa história não é nem quem errou mais, é que muita gente muito inteligente tomou decisões que pareciam ótimas naquele contexto, mas que desabaram no instante que aquele contexto todo aquele cenário mudou. E isso não é incompetência. É isso que acontece quando o próprio ambiente que está inserido distorce os sinais que o mercado está te dando. E a pergunta que fica é, no ambiente que você está hoje, que sinais são distorcidos? O que parece óbvio agora que pode não fazer sentido daqui a 2 anos? Bom, eu não tenho a resposta, mas eu acho que vale a pergunta. Got it.